poder estar com vocês. Essa reunião está sendo gravada. Tudo bem. É um prazer realmente poder estar com vocês e louvo a Deus, né, pela vida de cada um de vocês, a oportunidade aí do pastor Rafael e Ian estão nos dando de compartilhar com vocês aí sobre o ministério apostólico. Bom, sei que a gente não tem muito tempo, então eu quero ser rápido, né, para que a gente consiga desmistificar e, ao mesmo tempo, trazer uma edificação, né, para as nossas vidas. Primeira coisa, então, que a gente começa pela base do seguinte: a Igreja Celeiro para as Nações, ela é uma igreja apostólica. Tá? Hoje, bom, vou dizer o seguinte: a Igreja Celeiro para as Nações, ela é uma igreja apostólica, tá? De visão celular, que caminha no modelo de discipulado. Tá? Então, essa é a Igreja Celeiro. A gente vê hoje muitas igrejas que carregam o nome apostólico, né? A Igreja Apostólica, mas a gente precisa definir o que de fato faz uma igreja apostólica, tá? E uma igreja apostólica, ela começa por um apóstolo, tá? Em questão de pessoa dentro dos ministérios. E aí depois ela vai caminhar dentro dos ensinos apostólicos, tá? Já em primeiro ponto, os 5 ministérios, que é o que a gente vai falar aqui com vocês, começando pelo ministério do apóstolo. É interessante que vocês vão acompanhar. Eu não vou seguir a ordem do material, tá? Eu vou falar do que está no material, mas eu vou para frente, eu vou para trás, depois vocês vão se encontrando aí. Uma coisa que a gente sempre ouve falar, eu quero começar por aqui, é que hoje, nos dias atuais, não existem apóstolos. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido: não tem apóstolo. Os apóstolos findaram nos 12. Parou ali, acabou, não tem mais apóstolo. Bom, porém, que a gente... Será que realmente isso é uma verdade? Como que a gente trabalha isso? É inegável que os 12 apóstolos, isso aí não tem como substituí-los. Isso é inegável, não tem como qualquer apóstolo da atualidade querer, né, chegar perto do que foi os apóstolos de Jesus. Tá? Até por questões que, quando foi, por exemplo, escrever a palavra de Deus, os relatos que foram considerados foram daqueles que realmente andaram ali, ouviram, estavam do lado de Jesus. Tá? Então, isso é uma marca que nenhum outro apóstolo, mesmo que veio depois, que foi apóstolo, ou seja, um discípulo dos apóstolos, já não tinha tanta validade, tanta credibilidade em questão da palavra, né, como foi os apóstolos. Então, é inegável isso. Porém, Efésios 4:11 vai dizer sobre a função dos 5 ministérios. E ali, dentro da função dos 5 ministérios, nós temos o apostolado. O apóstolo Paulo, ele vem depois dos 12 apóstolos. Atos capítulo 13, né? Nós vamos ver a palavra falando sobre enviar, tá? Sobre pessoas que são enviadas. E aí a gente entende o que também, que é a palavra de Deus. O que significa apóstolo, né? Apóstolo, ele é justamente um enviado, um mensageiro da parte de Deus, aquele que vai às nações, aquele que estabelece. Tá? Então, quando está se enviando, está colocando que o apostolado ele não parou. É inegável que aqueles 12, esquece, né? A gente não vai... 12 aí, vamos colocar 11. Né? É inegável a questão dos apóstolos que estavam com Jesus. Porém,
enviados como apóstolo no ministério, teve depois e continuou tendo. Por quê? Porque os 5 ministérios, eles não foram desfeitos. E pessoas precisam continuar sendo enviadas para que possam estabelecer, para que possam plantar e fundamentar, porque também são 2 características diferentes, são 2 tipos de apostolado. Um apostolado é o de fundamentação e o outro apostolado é o apostolado de plantação, que a gente vai ver no decorrer aí, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, eu estou indo aqui, né, para mim ganhar tempo, mas se você tiver pergunta, você pode levantar a mãozinha aí, pode chamar e pode perguntar, tá? Fique à vontade, ok? Bom, então vamos lá. O que é um apóstolo no ministério? O apóstolo no ministério, ele é o pai espiritual. E sobre isso, eu vou falar no meu livro. Estou escrevendo um livro, espero aí que até na convenção eu consiga lançar esse livro, com a graça de Deus aí, né, com a graça do Senhor. E eu vou falar justamente sobre paternidade. O apóstolo, ele é um pai espiritual, ok? Ele é um conselheiro e o apóstolo é o pastor dos ministérios, tá? Os demais ministérios, eles são pastoreados, tá, pelo apóstolo, ou seja, o profeta, o evangelista, o próprio pastor e o mestre, eles são acompanhados em questão de pastoreio, em questão de cuidado, pelo apóstolo. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E em todas as colocações, nós vamos sempre, eu digo assim, irmãos, a palavra de Deus ela não tem nada fora de propósito. Nada fora de propósito. Até mesmo a colocação da ordem das palavras. E isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, o envio de Barnabé. Eu não vou falar sobre isso aqui. O envio de Barnabé e Paulo. Quando Paulo e Barnabé vão ser enviados, Barnabé vem primeiro, o nome de Barnabé. Porque ele sai como cabeça da missão apostólica. Porém, no decorrer, o Espírito Santo também começa a usar Paulo de uma forma tão grande, e aí você vai ver a inversão na história dos nomes. O nome de Paulo, ele começa a aparecer primeiro do que o de Barnabé. Se você pegar isso ali de Atos 13, 14, 15, 16, se você acompanhar ali, você vai ver essa inversão dos nomes, tá? É justamente mostrando a questão da autoridade, né, do que cada um estava representando dentro das viagens missionárias. Então, não existe nada na Bíblia que é sem propósito. Então, quando ela diz apóstolo, profetas, tá? Ela está colocando uma ordem de hierarquia para que essa ordem de hierarquia pudesse ser respeitada. Por quê? Só assim a obra consegue caminhar bem. Quando nós não entendemos hierarquia, submissão, e nós não caminhamos dentro disso, nós temos dificuldade, né? Ou seja, quem é quem? Então, a Bíblia já nos deixa claro como isso deveria funcionar, tá bom? Então, o apóstolo, ele é o pai espiritual do ministério, o apóstolo, ele é o que pastoreia o restante do ministério. Os outros 4 são pastoreados pelo apóstolo. Ok? O apóstolo ele é geralmente enviado a vários lugares. É o apóstolo que geralmente vai à frente. Isso não indica, isso não quer dizer que só o apóstolo pode abrir obras, tá? Que só o apóstolo pode sair. Outras pessoas podem fazer isso. Podem também estabelecer, mas essa é uma função bíblica do apóstolo. É o apóstolo que ele vai, abre, estabelece, e aí outra pessoa é enviada para lá, né? Pode ser um pastor, pode ser um evangelista, dificilmente um mestre ou um profeta, tá? Por questão de características. Característica de um profeta não é muito de lidar com o povo.
característica do mestre, e muitas situações, para quem não gosta de um ensino profundo, é cansativo, né? Então, o evangelista e o pastor, ele consegue lidar bem com esse público, né? Então, geralmente, é um dos dois que vão estar à frente de uma igreja. Um profeta pode? Pode. Um mestre pode? Pode. Mas as características não são muito favoráveis, pelo menos, como eu digo assim, para ficar muito tempo. Eles podem até passar por ali, né? Mas ficar muito tempo num lugar, às vezes aquela igreja ela vai se tornar algo assim, né? Que as pessoas vão ter muita dificuldade. Quem já viu aí alguns mestres pregando, a gente já vê assim, aqueles que pregam, né? Aí a gente tem um pouco de dificuldade, porque é muita informação. Você imagina um visitante na igreja de um pastor mestre, né? Que ele só é mestre. Agora, se ele for um pastor e mestre, vai tudo bem. Agora, se ele for só mestre, fica muito difícil acompanhar essa igreja. Ok? Então, o apóstolo, ele vai na frente. Tá? Outra questão. A grande dificuldade das igrejas apostólicas é justamente essa. Hoje, eu falo com vários pastores e a gente vê a grande dificuldade, porque a gente vê muitos evangelistas sendo apóstolos ou fazendo o papel de apóstolo. Nós vemos muitos pastores fazendo o papel de apóstolo. E justamente porque ninguém quer se colocar no seu lugar. Por quê? Porque, teoricamente, o apóstolo seria aquele que vai governar, teoricamente. Então, ninguém quer se submeter. Então, eu vou ter minha igreja, eu vou fazer, eu vou ser, a pessoa ela não tem características para tal, mas ela, assim, ela vai agir, né? Porque ela não quer se submeter e dizer assim, não, peraí, eu fui chamado para ser um evangelista, não um apóstolo. Eu fui chamado para ser um pastor, não um apóstolo. Ou eu fui chamado para ser um mestre, né? Então, a pessoa, às vezes, por essa dificuldade, nós vemos uma perca na questão do crescimento, no desenvolvimento sadio das igrejas. Eu ouvi há um ano e pouco atrás, um grande evangelista disse assim, a minha grande dificuldade é pastorear a igreja. Minha grande dificuldade... Espera só um minutinho, irmão. Vai deixar no soro? Tá bom. Tá bom. A minha grande dificuldade é pastorear. Um camarada que ele conseguia juntar muita gente, assim, como um bom evangelista, porém, ele não conseguia pastorear as pessoas. O tempo, porque assim, no começo, qualquer ministério consegue pastorear, mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, só o pastor consegue pastorear. Uma igreja onde você tem, por exemplo, um profeta. Jana, já vou deixar você falar, tá? Uma igreja onde você tem, por exemplo, lá, um profeta como líder geral desta igreja, o pastor desta igreja. No começo ele consegue. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, essa igreja vai começar a ter dificuldade. Porque não é característica dele pastorear. Ele até faz, mas não é uma característica. Então, um amigo pastor de uma grande igreja em São José do Rio Preto, ele chegou e ele falou, olha, eu não consigo pastorear. E essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque ele também não queria abrir mão de ser pastor, porque a igreja era dele. Mas ele entendia que ele não tinha o chamado pastoral, apenas evangelístico. Tá? Então, a gente vê essa grande dificuldade, até mesmo entre os líderes das igrejas. Pode falar, Jana. Apóstolo, eu não sei se você vai acabar falando, mas, tipo assim, um pastor, ele começa como um pastor, ele pode se tornar apóstolo ao longo do tempo, sendo transformado nas características dele? Pode por 2 questões. Uma, porque, às vezes, de início, a gente não tem o conhecimento sobre os ministérios. Então, você vai começar de alguma forma. E a forma inicial no ministério
geralmente é o pastoreio. Então, pode, às vezes ele tem a característica apostólica já nata nele, porém, o que acontece? Pela igreja não ter uma visão apostólica, ele vai ser colocado, vai ser enviado como um pastor. E outra coisa, que pode sim, no decorrer do tempo, né, o Senhor chamar para algo mais específico. Então, isso também pode acontecer. Porém, isso não se dá sozinho. Você precisa de alguém que unja você para isso. Alguém de uma autoridade, alguém que tenha conhecimento, né? Alguém que esteja acima para que possa ungir você a esse ministério. Tá? Eu, por exemplo, tenho 2 unções para esse ministério. Tenho uma unção tanto no Brasil como uma unção fora do Brasil para esse ministério. Então, não é simplesmente a pessoa dizer, olha, eu sou um apóstolo. Tá? Mas no decorrer, até porque, de repente, já de início ele já tinha essa característica. E com o passar do tempo, ele vai entender melhor sobre isso. Então, ele pode, no decorrer da caminhada ministerial, ser ungido apóstolo. Tá? Qual que é a função do apóstolo? Eu estou caminhando rápido aí, que eu quero chegar num outro ponto com vocês. Tá? Eu quero gastar um pouquinho mais de tempo numa outra questão com vocês. Qual que é a função do apóstolo? O apóstolo é aquele que vai contribuir aí para a ampliação do reino. Tá? É aquele que vai fazer a supervisão de todo o corpo. O apóstolo é aquele que vai ser o estrategista ministerial e que vai fazer a parte de fundamentação ou de plantação, que é algo que eu quero trabalhar um pouco mais com vocês. Tá? Então, vou colocar para vocês aqui. O apóstolo ele vai contribuir para a ampliação da obra. O apóstolo ele vai supervisionar o trabalho, de forma geral. O apóstolo ele é o estrategista do ministério. Tá? E aí, a estratégia de fundamento e a estratégia de plantação. O apóstolo é aquele que vai nomear os pastores do ministério. Vocês pegarem a apostila aí, vocês vão ver os versículos. Tá? Por exemplo, esse aí está em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Depois, Atos, capítulo 14. Vocês podem depois acompanhar, né? Estão me falando aqui que vocês não têm a apostila. Eu não estou falando os versículos. Eu achei que vocês tinham aí, né? Eu estava aqui só... Aí eles vão marcando na apostila lá e depois eles vão conferindo os versículos. Tá? Puxa vida, hein? Então, tudo bem. Nós vamos começar a ler os versículos, então. Tá bom? O apóstolo... Só o Ian que tem. Então depois o Ian vai ficar encarregado de colocar todos os versículos aí para vocês. Ó, só o apóstolo tem aí a responsabilidade, né? É ele, na verdade, só ele não, eu vou colocar... ele tem a responsabilidade dos trabalhos missionários de envio, tá? Então vem através do apóstolo. É o apóstolo também que vai fazer a questão da defesa da fé, a defesa da visão e da fé da igreja. Tá? Porque geralmente é o apóstolo que recebe a visão daquele ministério. Então é ele que vai fazer a defesa desse ministério, tá? Da visão desse ministério e também a defesa da fé desse ministério. Quando eu falo em defesa da fé, eu estou falando a questão doutrinária daquele ministério. Tá? Apesar do mestre ter uma grande contribuição nisso, mas o apóstolo, por questão hierárquica, é ele que vai fazer essa defesa. Tá? E isso, pastor, onde a gente encontra isso? A gente encontra, por exemplo, no Concílio de Antioquia. Ali nós vemos apóstolos, e ali nós vemos mestres, e ali nós vemos profetas. E nós vemos a ordem com que cada um deles falava, e que como cada um deles realmente, a palavra de quem de fato defendia, né, a questão entre judeus
e a questão entre gentios. Ele quis estabelecer a visão dada a Paulo, né, como o grande apóstolo dos gentios, e a defesa também da fé e da questão doutrinária que agora seria trazida e colocada para aquele povo, diferentemente de todo a igreja judaica da época, ok? Então, a gente vê essa diferença ali dentro do concílio, quando tem ali o concílio de Antioquia. Ele que vai capacitar os ministros ministeriais, tá? Vai trabalhar para a edificação do corpo, etc, etc e etc. Bom, agora nós vamos para um ponto aqui onde eu falei que eu quero gastar. Eu fui rápido nessa questão do perfil, da função, do apóstolo, porque tem algo que eu quero gastar um tempinho mais com vocês para a gente entender sobre isso. O apóstolo, o trabalho apostólico, ele se divide em duas funções bíblicas. Ele se divide em duas funções bíblicas. Nós vamos encontrar dois tipos de apóstolo na Bíblia. Anota aí. Bom, então vamos lá. A grande dificuldade das pessoas, a maioria das vezes, é por não entender a vocação do apostolado. Entende-se que a pessoa que ela é chamada para o apostolado, ela acha que ela lança fundamentos. Mas nem todo apóstolo, nem todo chamado apostólico é para lançar fundamentos, mas para a plantação. Nós vamos descobrir que existem aqueles apóstolos bíblicos que eles simplesmente fizeram plantação. Eles não trabalharam na questão de fundamentação doutrinária ou fundamentação de visão de um ministério. Eles trabalharam apenas na questão da plantação. E é aqui que a gente realmente precisa entender. Por exemplo, Pedro, ele foi um apóstolo que ele fundamentou a questão da circuncisão. Por quê? Porque o seu povo era o povo judeu. Paulo, ele fundamentou o ensino da incircuncisão. Ele apostolou, tá? Ele foi enviado a um povo em geral, que os gentios, de forma geral, ele foi enviado para fundamentar a questão da incircuncisão, tá? Que agora passava a ser a circuncisão do coração, conforme a própria palavra do Senhor diz. Leia para mim Gálatas capítulo 2, verso 1 a verso 9. Quem abrir aí pode ler, Gálatas 2. Pode começar do 1 ali, aí de repente eu dou um start aqui para vocês. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso, ali numa região particular com os líderes da igreja. Eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e que queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Amém. E aqui... Então, só um minutinho. Então, olha só. O que acontece aí? Paulo, ele é
enviado a uma certa região para pregar de pessoas que não eram gentios, ou melhor, que não eram judeus. Quando ele chega lá para pregar, colocar o evangelho, Tito estava com ele. E aí vai acontecer o quê? Ele traz justamente, porque o que pegava para o judeu era justamente a questão da circuncisão. Então, algumas pessoas se infiltram, dizendo que estavam com eles, estavam na mesma fé, e etc, etc. Porém, queriam obrigá-los, né, queriam forçá-los, queriam de alguma forma persuadi-los à circuncisão. E a Bíblia vai dizer, ele diz que eles não vão ceder. Eles não cedem a isso. Tá? Mas eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar justamente a questão da incircuncisão ou a circuncisão do coração. Então, o que ele estava colocando, ele não estava desobedecendo uma lei, mas ele estava seguindo uma fundamentação que o próprio Deus havia dado a ele, a missão que havia sido entregue a ele. Então, o que ele faz? Ele não cede. Por quê? Porque ele foi desobediente? Não, porque ele precisava fundamentar isso. E aí ele faz o quê? Para que o evangelho continue sendo pregado como deveria ser pregado, ele não cedeu e aquelas pessoas que estavam ali puderam receber o evangelho. Por quê? Não era agora pela questão da circuncisão que você faria parte da família, mas era pela obediência, que é a circuncisão do coração. A circuncisão do coração nada mais é do que você obedecer a palavra de Deus. Então agora era por essa obediência que você faria parte da família de Deus, tá? Não pela circuncisão. Por essa razão ele não cede. E ele, então a gente vê que ele é um apóstolo que ele fundamenta sobre a incircuncisão, fazendo aquilo que era feito na carne, agora faz no coração, tá? E Paulo, tá? Era esse apóstolo. Pedro já edificava, já fundamentava sobre a circuncisão dentro das regiões de Jerusalém, aquele território da Judéia, tá? E batendo ali bem pertinho da Samaria. Então, aqui nós vemos uma diferença dentro do ministério apostólico, da questão de visão e fundamentação. Tá? Leia aí Mateus capítulo 12, verso de número 25. Mateus 12, 25. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Tá? Então, veja só, olhando para esse texto, parece que a igreja, o texto que nós lemos antes, parece que a igreja agora então estava dividida. Né? Até parece, olha, há uma incoerência aqui, porque a igreja está dividida. Se está dizendo que um reino dividido, um país dividido, né, ele não vai subsistir, então a igreja não vai subsistir, porque nós estamos saindo de uma incircuncisão, de uma circuncisão e partindo para uma incircuncisão. Então, isso aqui pode trazer uma destruição, porém não é. Porque uma coisa não está negando a outra. Tá? Pelo contrário, uma coisa está sustentando a outra dentro da questão do evangelho para um povo que não conhecia e que não era obrigado a andar nas leis judaicas, como a igreja atual hoje, como nós atual, né? Não precisamos, nós podemos observar e entendemos toda uma espiritualidade dentro de todos os ritos, né, e cerimônias judaicas. Porém, nós não precisamos seguir. Mas precisamos entender o quê? Que aquilo que era resolvido com o sacrifício, hoje é resolvido com a obediência.
Eles resolviam com sacrifício. Nós, para resolvermos essa questão, precisamos obedecer aquilo que está na palavra. Por isso, a circuncisão é do coração e não da marca na carne ou de coisas de sacrifício. Tá? Então, a gente começa a ver a diferença. Quer ver? Vamos lá. Romanos capítulo 15, verso de número 20. Romanos 15, 20. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho-me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se fala de Cristo. Amém? O que Paulo... Tá, vamos ler um outro. Aí eu explico os dois. Efésios capítulo 3, verso de número 1. Efésios 3, 1. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Tá? Então, veja só. Aqui nós encontramos dois apóstolos de fundamentação. O apóstolo Pedro fundamentou sobre os judeus. O apóstolo Paulo fundamenta sobre os gentios. E olha a coerência, olha o entendimento. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, que ele ia fundamentar, ele iria àqueles aonde ainda não havia uma fundamentação, para que não criasse uma confusão. Para que não houvesse ali uma confusão doutrinária. Então, ele não vai para os judeus. Ele fica fundamentando para os gentios. E depois ele fala, né, que ele foi chamado, marcado por Cristo, e ele ora porque ele estava de toda forma ligado, tá, aos gentios. Todo o ministério dele, todo o trabalho apostólico dele era ligado aos gentios. Então, ele não fundamenta sobre os judeus, ele fundamenta sobre os não-judeus. Então, aqui a gente pode perceber, pode entender uma separação, né? Um fundamenta para algumas pessoas e outro fundamenta para outras. Então, o que acontece? A grande dificuldade hoje é justamente essa. A questão do apostolado, a questão dos ministérios, a grande dificuldade é essa, porque quem quer entender que existe um apóstolo de fundamentação? Ninguém quer se submeter. O envio apostólico a cada cultura. O evangelho não pode ser adaptado àquela cultura, mas o envio apostólico, ele deve observar a cultura daquele lugar. Aquilo que é antibíblico deve ser desconstruído, e aquilo que dá para ser aprimorado pela palavra, pela fundamentação da palavra, deve ser aprimorado. A gente vê isso dentro da própria palavra de Deus, Paulo fazendo esse trabalho. Em alguns lugares ele desconstruía, em outros lugares ele fundamentava sobre a palavra dentro da cultura daquele povo. Tá? Então, aqui a gente encontra já uma diferença dos fundamentos apostólicos, tá? Os apóstolos fundamentando. Vamos em Atos, capítulo 13, verso 1 e verso 13. 1 ao 3. Atos o quê? Atos 13, do 1 ao 3. Na igreja de
Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirené, Manaré, que havia sido criado junto com os governadores Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu o tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Amém. Então, aqui a gente vê o quê? O envio. Mas o que eu quero, de fato, chamar a atenção, isso aqui é para uma característica daqueles que são enviados, do apóstolo. Tá? Todo apóstolo, ele tem uma casa. Ele tem uma casa de envio e ele tem uma casa de retorno. Se você pegar o mapa das viagens missionárias de Paulo, você vai ver o quê? Paulo, ele sai da sua casa, que é Antioquia, ele vai para vários lugares e ele volta para Antioquia. Ele sai, ele vai para outro lugar e volta para Antioquia. Todo apóstolo, ele precisa ter um lugar, uma casa, um lugar de envio e um lugar de retorno. Por que eu estou falando isso? E agora, então, eu vou perguntar para vocês. E eu quero ver a resposta de vocês. Na época de Jesus, quantos apóstolos foram levantados? Vou simplificar. Quantos eram os apóstolos de Jesus? Vamos lá. Desmuta, Maria. Quem vai falar? Quantos eram os apóstolos de Jesus? Agora eu quero interagir, porque até agora só eu falei, né? Agora eu quero interagir com vocês. Vamos lá. Quantos eram os apóstolos de Jesus? Vamos lá. Então vou colocar 25. Não. Alternativa A, 25. Alternativa B, 20. Alternativa C, 12. Agora eu vi umas cabecinhas fazendo assim, mas vocês estão muito tímidos. Pode falar, pode abrir o microfone aí, pode falar. Quantos eram? Eu acredito que 12. Eu também. Tá? Olha aí, 12. Ok. Agora me responda uma outra coisa. Quantos destes apóstolos dos 12, o Ian está colocando 11, né? Quantos destes apóstolos fundamentaram sobre o povo de Jerusalém? Porque é muito bom a gente entender, por exemplo, que todos os apóstolos de Jesus, eles eram galileus, ou seja, de uma região do interior de Jerusalém. Porém, eles eram judeus. Somente um dos apóstolos de Jesus, que no caso era Judas, que não era galileu. Somente um. O restante todos pertenciam àquela região interior, porém, da região de Jerusalém. O que acontece? Quantos destes apóstolos fundamentaram sobre Jerusalém? Quantos deles estabeleceram fundamentos sobre Jerusalém? 3. Eu não vi quem respondeu. Eu aposto, acho que 3. Ah, tá, o Ian. Eu rodei aquela aqui. Acho que 3. Eu acho que apenas um. Eu acho que apenas um. Tá? Ó, eu tô no celular hoje, eu tô tentando acompanhar as respostas. Quem respondeu? A Jana. A Jana. Tá. A Bíblia, ela vai nos colocar, apesar de ter, por exemplo, a gente encontrar no Concílio de Antioquia, nós vamos encontrar o João como um destaque, nós vamos encontrar Tiago, porém,
Esse Tiago, né? No caso, era o irmão de Jesus, tá? Mas todo o fundamento da igreja de Jerusalém foi dado por um apóstolo, no caso, Pedro. E aí eu faço uma outra pergunta em cima disso. E os outros apóstolos faziam o quê? Os outros ministérios. Porque nós temos um tanto de apóstolos, né? Um se torna aquele que vai fundamentar, e os outros deixaram de ser apóstolos? Ou o que eles faziam? Qual que era a missão apostólica deles? Plantação? Plantação. Quem respondeu? A Minimone. A Minimone. Plantação. Então, é aqui que eu quero mostrar, fazer com que a gente entenda algo. Tá? É muito importante a gente entender isso aqui, porque hoje se fala muito em questão missionário. E todo missionário, ele se acha um apóstolo. Mas ele não entende que existe o apóstolo de plantação e existe o apóstolo de fundamentação. Aqui entra novamente a questão de até uma soberba ministerial. Porque ele é enviado, só que ele não tem uma casa nem para enviá-lo e nem para retornar, que não era o caso dos apóstolos da Bíblia. O apóstolo Paulo, mesmo na grandeza dele, ele tinha uma casa de envio e ele tinha uma casa de retorno. Os apóstolos de Jerusalém. A gente às vezes não entende, por exemplo, a questão de João Marcos. O João Marcos, quando ele abandona o Paulo, né, na viagem missionária e volta. A gente fica assim, mas como que o camarada faz um negócio desse? Simplesmente porque a fundamentação dele era da igreja de Jerusalém. Por quê? Porque ele era um filho de Pedro. Ele era um filho espiritual de Pedro. Então, a fundamentação dele, a cabeça dele dá um nó quando ele começa a fazer uma viagem missionária, essa viagem missionária para os gentios, onde é totalmente diferente. Então, dá um nó, ele volta, ele não consegue prosseguir. Por quê? Porque ele estava dentro de um ensinamento de Pedro, dentro do fundamento daquilo que Pedro havia colocado. Então, o que a gente vê hoje? Na verdade, é a insubmissão, por não entenderem de fato o apostolado, porque o apóstolo tem a ver sim tem a ver com o missionário, tá? Com o envio. Porém, até mesmo biblicamente, o que a gente vê? Alguns fundamentaram e alguns ajudaram na plantação das igrejas. Eles não fundamentavam. Então, nós vamos enviar Timóteo. Timóteo vai ser enviado. Mas ele está sobre a supervisão e a fundamentação de quem? De Paulo. E assim por diante. E é isso que hoje nós precisamos para fazer um ministério apostólico sadio, entender que dentro desse ministério apostólico, nós precisamos entender quem fundamenta e quem planta. Aquele que vai plantar, ele não vai fundamentar. Porque senão nós vamos ter problema. Nós vamos ter dificuldade. Porque aí cada um vai querer andar por si. Cada um vai querer fazer simplesmente aquilo que ele acha que deve fazer. Tá? E aí nós trazemos o quê? Grande divisão para as igrejas e para o reino de Deus. Tá? Vocês conseguiram me entender? Tá? Então, o que acontece? Hoje nós vemos muitos missionários que eles não têm igreja. Esses tempos atrás perguntaram para mim assim, pastor, por que o senhor não traz um fulano de tal para pregar na sua igreja? Ele é uma bênção.
Eu falei, ó, por causa de uma postagem dele, talvez ele postou errado, mas por causa de uma postagem dele. Eu, como apóstolo do ministério, preciso trabalhar nessa questão doutrinária e preservar a igreja. Por que eu não trago? Porque ele simplesmente escreveu em uma postagem, missionário independente. Então ele não tem uma casa. E o maior missionário da história, que foi Paulo, tinha uma casa de envio e uma casa de retorno. Ninguém pode se intitular. Ele precisa, né? Próprio Cristo, o apóstolo dos apóstolos, o próprio Cristo, ele se submetia ao Pai. Ele sempre perguntava ao Pai. Ele sempre buscava o Pai. Então, quando me perguntaram por que eu não trazia essa pessoa, eu disse porque ele é um missionário independente. E eu não creio, biblicamente, em missionários independentes. Eu creio em missionário que tem casa, missionário que tem pastoreio, missionário que tem alguém que fundamenta o evangelho sobre a vida deles, para que eles possam fundamentar sobre a vida de outros. Alguma pergunta? Não? Ou a aula está muito boa, muito esclarecedora, ou ninguém entendeu nada nem para perguntar. Brincadeira, né? Mas é assim. Vocês estão, a gente vai habituando, né? Aqui o pessoal está acostumado com o meu estilo de aula, né? Aí vocês vão acostumados com o estilo do pastor Rafael, pastora Ágata, né? Do próprio Ian. E é assim mesmo. Mas eu vejo o rostinho de cada um de vocês, tá? Eu vejo o rostinho de cada um de vocês, e isso é muito importante, tá bom? Eu estou vendo, por exemplo, assim, ó, uma coisa muito bonita ali, uma família, né? Sentado juntinho ali, praticamente, com o filho ali e tal. Então, isso é muito bonito. Isso faz parte. Tá aí, ó, tá aí uma tradição judaica que a igreja contemporânea deve continuar. Era assim que os judeus estudavam. É assim que nós devemos estudar. Tá? Era dessa forma que os judeus estudavam, sentado com a família, né? E é assim que a gente deve fazer. Quem vê assim pensa que é muito amor, né, pastor? Desse tempo que nós passamos juntos. Nós passamos juntos aqui. Eu não sei até que hora que é o minha? Quanto tempo eu tenho? Até 8h30 eu começo a outra. Ah, tá. Então eu tenho mais 28 minutos. Porque o meu relógio aqui é atrasado, né? Então, Entendi. Então a gente entende. Ó, o que eu quero que vocês entendam? Biblicamente, o ministério apostólico, ele separa entre fundamentação e plantação. Porque a gente não vai ver nem na questão da fundamentação sobre os judeus. Pedro era o que fazia, ele é o pastor da igreja de Jerusalém, tá? Mesmo os outros apóstolos estando com ele. Paulo, a mesma questão. Paulo se tornou o fundamentador apostólico de... você não vai ver, por exemplo, Paulo permanecendo muito tempo. Ele abre a igreja, depois ele retorna. Ele abre a igreja, depois ele retorna. Tá? E lá ficavam outros apóstolos ou, de repente, pastores que eram colocados ali. Então, biblicamente, a gente vê essa separação. Tá? Pastor, eu tenho um chamado apostólico. Amém. Então, agora eu vou abrir o meu ministério, eu vou abrir um trabalho, eu vou viajar para longe, porque eu tenho um chamado apostólico. Você precisa descobrir se esse chamado é de fundamentação ou se esse chamado é de plantação. Não tem problema nenhum em você exercer o apostolado. O apostolado não é para alguns, ou seja, no sentido assim de só 2, 3 pessoas. Não. Tá? Agora, o apostolado de fundamentação, por exemplo, no ministério, só tem um. Não pode ter mais. Só tem um apóstolo que fundamenta o ministério. Os demais trabalham, podem auxiliar pelo conhecimento dentro dessa fundamentação, porém, eles são plantadores. Tá? Outra coisa na questão prática do ministério.
O apóstolo é o que pastoreia os demais ministérios. Ele é o que vai fundamentar a questão da visão e doutrinária do ministério. Tá? O apóstolo ele é o estrategista do ministério. O apóstolo é aquele que também, na questão de administrativa da igreja, também ele é o que está à frente, representa isso, e é ele que vai ungir os demais líderes do ministério. Então, basicamente, essa é a questão do ministério apostólico. Procurei aqui cumprir os meus 25 minutos, hein? Tá? Agora são 8h25. Então, eu acredito que eu consegui aí, né? E bem rápido para que pontuasse aí para vocês. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está dizendo, a Nanda falou, né? Aula brilhante, Deus abençoe. Obrigado, filha, pelo seu carinho. Tá? Obrigado. Alguém? Posso, cheguei um pouco mais